Daí o filme começou, a primeira cena do filme eu falei... Eu tô vendo o filme certo? Foi essa a minha reação. Eu acho que eu cliquei no filme errado. Não é possível. E daí quando foi desenvolvendo depois eu falei... Começando agora a 11ª edição do Clappercast, o podcast que traz pra você os principais lançamentos e dicas de filmes e séries, tanto no cinema quanto nos streamings. Seja muito bem-vindo. E sim, estamos de volta. Pra glória de muitos e talvez o desencanto de alguns, esse podcast voltou e está mais forte do que nunca. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês várias novidades aqui da Clapper, várias coisas que a gente veio preparando e finalmente estamos felizes aqui de poder anunciar. E também várias novidades aqui também desse podcast. Então a gente vai estar comentando um pouquinho de tudo e também trazendo a dica de um filme muito legal que acabou de estrear na Netflix. A gente vai falar um pouquinho de The Wonder, ou em português, O Milagre. Enfim, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui agora, essa é a sua primeira vez, então prazer. Eu me chamo Pietro, sou cineasta e estou aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem sim, Pietro. Olá pessoal que nos assiste, que nos escuta. Pois é, estamos de volta aí com tudo, várias novidades na Clapper, no Clappercast, vamos falar delas ao longo de todo o programa. E também trazemos as nossas dicas da semana, né? Novembro já caminhando para o final, o ano de 2022 já caminha para o final, né? E justamente nessa época do fim do ano começam a despontar os filmes que devem concorrer nas temporadas de premiação, né? Os melhores filmes do ano sempre vão ficando pro finalzinho, começam a surgir agora. Preparativos aí já pro Globo de Ouro, pra SEG Awards e principalmente pro Oscar, né? Tanto que a nossa dica principal do programa é de um filme que deve aparecer no Oscar, deve aparecer aí em várias premiações, que é justamente, como você falou, O Milagre, uma bela aposta da Netflix e um filme extremamente bem feito, extremamente surpreendente, assim, devo dizer. Sim, também gostei bastante, já vou adiantar aqui. Eu não acho que é um filme pra todo mundo, mas eu vou ser sério que eu gostei. E olha, bom, vamos lá, vamos começar então falando aqui um pouquinho de O Milagre, né? Depois, mais pra frente, no último bloco aqui do Clappercast, a gente vai estar falando um pouquinho das estreias da semana, tá? Então, se você também quiser mais dicas, fica até o final aqui acompanhando a gente. Mas vamos lá, vamos entrar logo de cara aqui, começando falando aí um pouquinho de O Milagre. Bom, é um filme que acabou de estrear na Netflix e que traz uma história bem curiosa. E a história da enfermeira, de uma jovem enfermeira, né, a Lib. E ela é contratada, né, uma enfermeira inglesa, e ela é contratada ali para ir para um pequeno vilarejo na Irlanda, certo? Lá no século XIX. E ela não sabe muito bem do que ela vai fazer. Ela sabe que ela tem que, né, provavelmente ajudar alguém, porque ela é enfermeira, etc. Mas ela não tem muitas informações. E assim que ela chega nessa cidadezinha pequena ali da Irlanda, as coisas já começam a ficar um pouquinho estranhas, que ela se depara que, além dela ter sido contratada, o pessoal que contratou ela também contratou uma freira, né? E aí ela fica meio assim... como assim, né, rapaz? Enfim, eu sou enfermeira, estudei, tô aqui, né, vou cuidar de alguém. O que vocês estão chamando uma freira também, né? Mas aí justamente ela aprende o porquê que ela tá ali, né? Ela foi contratada por um comitê ali, formado ali por alguns cidadãos importantes ali daquela cidadezinha, né? E justamente ela foi contratada para poder observar uma garota de 11 anos que tá sem comer, tá sem se alimentar, por já 4 meses. Mas apesar disso, dela estar aparentemente, né, sem se alimentar, ela está saudável, ela está bem. Senhores, posso perguntar, o que exatamente tem de errado com a menina? Anna O'Donnell não come. Faz quanto tempo desde a última vez que a menina comeu? 4 meses. Isso é impossível. E justamente, o motivo de ser uma enfermeira e uma freira é porque esse comitê que organizou essa vigília, né, digamos assim, essa observação, é composto tanto por um médico, como também por um padre, e entre outras pessoas que estão ali também. Então, existe esse viés ali. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo com essa garota, seja por um viés científico ou religioso, né? Sim, o bacana desse filme é justamente isso. O tempo todo ele brinca com esses dois lados, né? Como a garota não se alimenta há 4 meses, existe muito essa... A Irlanda sempre foi um país, né? É importante falar, principalmente naquela época, né? Era um país muito religioso. Sim. Então, quando começa a surgir essa história de uma menina que não come há 4 meses e tá bem, justamente eles começam a criar essa história de que é um milagre. Sim. O que tecnicamente faz sentido, assim,
como uma menina não se alimenta há 4 meses, ela tá bem, sabe? Sim. Do ponto de vista deles, só um milagre divino mesmo. E acho interessante que a ideia do filme é justamente assim, colocar esses dois polos em conflito, sabe? É um lado que fala, pô, isso é intervenção divina, isso é um milagre de Deus, e existe outro lado que fala, isso não é possível tecnicamente, que tá acontecendo alguma coisa estranha. E acho que mais do que o comitê mesmo, acho que principalmente assim, a dicotomia, essa dualidade, né, esses dois lados, ela tá presente na própria Lip, na própria protagonista, né? Sim, bastante. E na freira, que também aparece. Mas mais do que na freira, na família da menina, que também é extremamente religiosa, né? Então, esses dois lados... se comunicam, né? Ficam ali entrando em contraste toda hora, né? Sim, eles entram em contraste, tipo... acho que é interessante que desde o começo do filme, a Lip, ela acha que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Que ela, justamente, ela é uma enfermeira, ela estudou, ela sabe que não é possível, digamos assim, fisicamente a menina tá bem sem se alimentar. Então, assim, é legal como ela meio que, ao mesmo tempo que ela cuida, que ela observa a menina, ela meio que vai contra o que o comitê fala e ela própria começa a criar uma investigação mais profunda, realmente fazer perguntas, realmente examinar mais a fundo. A Ana está em perigo. Ela é uma atriz de verdade. Ela foi escolhida. Está se sentindo bem, Ana? Muito bem, padre. Obrigada. Assim, eu acho que o filme, como você falou, acho que não é um filme pra todo mundo, né? É um filme que é mais... É uma coisa que eu fiquei pensando, assim, a gente optou por isso, né, trazer esse filme aqui, trazer essa dica nesse Clappercast, na nossa 11ª edição, mas eu lembro que eu fiquei pensando, assim, falei, bom, eu adorei o filme, gostei muito, mas realmente não é um filme pra todo mundo, né? Ele é um filme bem lento, assim. Sim, ele é um filme de um ritmo muito lento e, assim, é um filme que em questão de ação... Não existe, sabe? É assim, questão de assim, coisas realmente acontecendo assim, na cara, assim. Tem muita coisa que acontece sutilmente. É aquela coisa, é um filme que não só é lento, ele requer atenção. Muita atenção, Ele é bem minucioso mesmo. Você vê que ele vai se revelando nos detalhes, assim. Você tem que prestar bastante atenção, tá conectado com a história. Exato. E aquela coisa de um pouco contemplativa, assim, de sentar e absorver tudo que tá sendo passado ali pra você, né? Sim. Até mesmo porque tem um lado também, vale a pena a gente dizer, bem metalinguístico no filme, né? Logo no começo a gente já percebe isso. Começo, eu juro, eu comecei a ver o filme, acho que não vamos comentar o que é a primeira cena pra não dar... Não é nem spoiler, porque é literalmente o começo do filme, mas é surpreendente, né? É que eu acho que assim, fica começou o filme, a primeira cena, eu fiquei olhando pra aquilo... Primeiro quadro do filme, você já fala, o que tá acontecendo? Eu tinha visto os trailers, eu tinha visto toda a coisa, eu falei, tá... ok, drama de época, ok. Legal, assim, deve ter uma questão mais religiosa, talvez tenha uma questão de suspense, talvez. Eu até achei que ia ser meio com um terrorzinho, assim, sabe? Eu também meio exorcista, isso, sabe? Eu também assim? pensei isso. Daí o filme começou, a primeira cena do filme eu falei, eu tô vendo o filme certo? Foi essa a minha reação. Eu acho que eu cliquei no filme errado. Não é possível. E daí, quando foi desenvolvendo, depois eu falei... Sabe aquele... Você começa a perceber a sacada do filme que você falou, é bem metalinguístico, é bem... é bem assim, de linguagem cinematográfica mesmo, uma coisa bem de imersão mesmo. Existe uma proposta muito interessante de fazer o público entrar no filme, realmente. Sim, né? Literalmente. Até esse é um dos temas, acho que mais fortes do filme, né? Que é falado várias vezes, que é o das histórias, né? Como é que as histórias são contadas, né? O quão importantes são as histórias para nós, né? Para os seres humanos, assim, a gente cresceu, a gente evoluiu através de histórias, né? Contando histórias um para o outro. Então, o filme é também sobre isso, né? Sobre as diferentes histórias que a gente conta para nós mesmos, para os outros, né? Os nossos traumas, como é que a gente lida com tudo isso. É bem, bem interessante. E o filme tem essa pegada, assim, de investigar um pouco isso. Eu acho que não só isso, mas tem um detalhe bem interessante nessa coisa que ele fala das histórias. Não só como elas nos ajudam a se desenvolver, não só como elas são uma parte muito importante da gente, mas como elas também nos prendem. Sim. Como assim, uma história bem contada, mesmo que assim, tudo possa dizer assim, não, isso não é possível, ela prende você e ela te faz... E assim, você quer acreditar. Sim. Ela te faz querer acreditar.
eu acho que, assim, independente... E acho que, assim... E esse é o ponto, justamente, que eu acho que o filme não é para todo mundo. Porque não é um filme que, assim, o que tá acontecendo na tela, em vários momentos, ele é menos importante do que realmente o que ele tá querendo dizer com tudo aquilo. Você tá imerso nessa história. O público quer acreditar naquela história. É muito, acho que, assim... É uma filosofia e uma carta de amor ao cinema. Quando ele fala isso, sabe? A gente vai no cinema e a gente tá vendo aquilo, a gente quer acreditar. Sim, aliás, esse é um dos aspectos, né? Essa coisa da crença também, né? Sim. Ele pega toda essa questão de histórias e crença, ele faz um belo trabalho disso. Sim. Só que, repetindo, é um trabalho que se dá num ritmo lento. Que se bem dá lento, nos detalhes, nas minúcias. Sim, no inglês, né? Eles usam muito esse termo, acho que não tem no português, pelo menos eu não sei, mas que é do slow burner, né? O filme Slow Burner, que vai aos poucos, justamente, parece que ele vai queimando ali aos pouquinhos, se revelando aos pouquinhos, se destilando, assim, e você tem que ir acompanhando minuciosamente, assim, né? Já que, curiosamente, os dois são da Netflix, né? Eu vou dizer, esse filme me lembrou... Acho que, assim, a proposta dos dois é totalmente diferente, mas em questão de construção, me lembrou muito o Ataque dos Cães, do ano passado. Sim. Sabe? No sentido de que, assim, é um filme que ele é muito lento ao longo de todo o seu trajeto. Ele é lento, não existe propriamente um momento do filme em que ele acelera, em que ele se torna mais intenso. Que é geralmente, por exemplo, mesmo dramas, assim, coisas até biográficas, mesmo nesses casos, eles têm um momento sabe... O clímax mesmo, assim. Sim, justamente. O clímax do filme é um momento geralmente mais explosivo. Mesmo que não seja de ação, pancadaria, é um clima que você fica mais... Fica tenso, mais tenso, você fica mais... e justamente, você fica mais atento. Eu acho que tanto Ataque dos Cães quanto o Milagre, eles têm seus clímax, mas são clímax mais, assim, que realmente não explodem tanto. Sim. São muito mais, assim, introspectivos, muito mais reflexivos. Então, é um momento do filme em que você realmente pegou todas as informações do filme e você tá agora realmente... Você junta todas elas. Sim. E daí você fica, naquele momento, digamos, de uma certa catarse, um certo compreendimento muito maior. Sim, é bem isso mesmo. Aliás, méritos, né, ao diretor, o Sebastião Lélio, né, que é um diretor... Ele é um diretor chileno, assim, já fez alguns filmes bem interessantes. Destaque aí para A Mulher Fantástica e Desobediência. Vou dizer que eu não assisti nenhum desses dois, mas eu sei que você assistiu Desobediência, né? Eu sei que é um filme que eu acho que, se eu não me engano, você acha... Você gosta e não gosta, né? Eu achei, assim, a proposta... É uma proposta muito, muito parecida com o Milagre, de um ritmo mais lento. Eu quero dizer, assim, uma proposta mais parecida num ritmo mais lento, uma narrativa menos explosiva. Mas e assim, dou muitos méritos ao filme por causa disso. É uma história que é muito boa, muito interessante, muito importante também. Mas eu preferi a maneira como ele lidou com isso, com esse no tipo Milagre. de... Acho que também, assim, mais experiência, ganhou um pouco mais de experiência, né? É um filme... Desobediência já é um filme mais antigo, né? Mas, assim, você vê que ele tá se construindo por esse caminho, né? Eu acho legal trazer esses outros dois filmes, porque ambos esses dois, né, foram grandes destaques dele, Mulher Fantástica e Desobediência, e que tem personagens femininas bem fortes também, né? Sim. E justamente aqui no Milagre a gente encontra, né, a personagem interpretada pela Florence Pugh é muito forte, é uma personagem que traz, assim, aquela imponência e muito bem interpretada pela Florence Pugh. Né? Não só personagens fortes, elas são as personagens centrais, né? Sim, toda a trama gira em torno delas, assim, ou de alguma personagem feminina, né? A gente pode dizer que o Milagre gira em torno da Lip, né? Da personagem da Florence Pugh e da Ana, que é a menina, né? Que dizem que é o Milagre. Sim. E é interessante, né? A dinâmica, né? Sim, Uma Mulher Fantástica, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Então, é um diretor que já tem uma certa familiaridade com premiações. E ver ele trabalhando com essa ideia, né? Com essa forma de construir os filmes dele. Sim, perfeito, é isso mesmo. Bom, vale a pena dizer, eu queria só destacar aqui, para quem vai assistir o filme, ou já assistiu, gostou, né, se interessou, ele é uma adaptação de um livro, né, de mesmo nome, escrito pela Emma, não vou saber pronunciar o sobrenome dela, mas Donoghue, acredito eu, Emma Donoghue.
que ela também está participando no roteiro do filme. Então eu achei isso muito legal, porque a gente vê que existe uma coesão mesmo ali. O roteiro ele é muito... justamente, ele se desenvolve lentamente e tudo mais, mas ele é um roteiro muito fechadinho, assim, perfeitinho, assim, né? E a direção é muito boa mesmo do Sebastian. É bem bacana. E, além dele ter sido, né, adaptado do livro, vale a pena dizer também aí para quem se interessar que esse é um caso baseado em fatos mesmo, né? A gente pode dizer. Não existiu um fato específico que inspirou o filme, né? Então, a personagem ali, a garota, né, de 11 anos que está ali sem se alimentar, a Ana, né? Ela não existiu, mas ela foi inspirada em vários casos de garotas que ficou conhecido como o fenômeno das garotas de jejum. No século XIX, aconteceu muito na Inglaterra, até nos Estados Unidos também, alguns casos de garotas que simplesmente ficavam longos períodos sem comer, supostamente, né? E, enfim, para quem se interessar, um dos casos que mais chamou a atenção, que foi, digamos assim, um caso que mais se assemelha um pouquinho ao do filme, é o caso da Sarah Jacobs, né? Que justamente ela ficou famosa depois que os pais decidiram publicar a história dela e dizer que ela estava há 2 anos sem se alimentar. E aí, justamente, foi organizado uns médicos, né? Na época ficaram muito intrigados, organizaram uma vigília ali para poder observar ela, e ela ficou por 2 semanas no hospital ali sendo observada pelos médicos, e depois de 2 semanas ela começou a entrar em um processo de desnutrição muito forte, e os pais continuaram a falar que não era para ela se alimentar, e ela veio a falecer dias depois, e os pais foram acusados, né, julgados por homicídio culposo depois. Então fica aí também a dica, quem quiser saber um pouquinho mais. De novo, o filme não foi inspirado diretamente nesse caso, mas é o caso que mais se assemelha, que a própria autora, né, do livro trouxe ali pro roteiro, né? Então, pro livro e pro roteiro, né? Então, bem bacana mesmo. Fica aí a dica para quem quiser saber um pouquinho mais aí, um pouco sobre esse aspecto, né, da história real, o fenômeno, né, das garotas de jejum que trouxe ali no filme, né? E realmente, olha, eu vou dizer, pessoalmente eu gostei muito do filme, um filme muito bom mesmo, me surpreendeu. De novo, não é para todo mundo, ele tem esse aspecto um pouco mais lento, mas vale a pena. Sim, como opinião pessoal minha, eu vou dizer que assim, eu sou uma pessoa que gosta muito mais de cinema pipoca, eu gosto mais de uma coisa mais explosiva, assim. Assim, pessoalmente, minha personalidade, minha coisa assim. Mas é realmente eu vou dizer assim, é realmente um filme muito bom. Realmente, mesmo com esse ritmo lento, ele te prende. Porque tem realmente esse mistério, tem essa investigação que é feita, então você fica um pouco vidrado, e é um filme que ele consegue... é aquela coisa, às vezes você tá prestando atenção por causa de detalhes que você nem sabe que você percebeu, sabe? Sim. E daí você começa a juntar, vai juntando eles aos pouquinhos, você fica... É o que eu falei, vai tendo esse momento, digamos, de catarse, de reflexão, que é aquela fala... É o que eu falo, é lento, mas ele chega num ponto. Sim. Sabe? Não é aquele filme que fica só parado, não acontece nada, sabe? Você não vai pra lugar nenhum. Ele tem aliás, o final eu achei extremamente satisfatório, assim, me surpreendeu. Tem um momento ali que te pega no filme que você fala, tá, tô entendendo, e é bem profundo mesmo, né? Mas essa questão, ele realmente é um drama psicológico, ele é um drama. Então você tem que estar um pouquinho preparado para isso. Não vai assistir o filme achando que é um terror, um thriller ali super dinâmico, porque não é isso. Ele é uma pegada mais drama mesmo, enfim. Mas é muito interessante. Foi um engano trazer uma enfermeira até aqui. Uma enfermeira inglesa. Você vai me ajudar! Você não nos entende. Me desculpe. Qualquer um pode ser escolhido. Inclusive só comentário, já que falamos de premiações, né? Destaque, acho, para Florence Pugh. Sim. É uma atriz que, assim, ao longo desde que ela surgiu, assim, ela tá crescendo muito. Ela tá assim numa maré de tipo, os filmes que ela entra, da parte dela parece que não tem erro. Sim, sabe? Ela é uma atriz muito boa. Eu lembro dela na adaptação do Mulherzinhas, que teve, acho, se eu não me engano, foi 2019, 2020. Acho que, se eu não me... Foi da Greta, a adaptação da Greta Gerwig. E eu lembro que, assim, era um filme que tinha um elenco muito bom, principalmente um elenco muito feminino. Um elenco feminino muito bom, né? E ela ainda eu sentia que ela ainda era, digamos, uma atriz que
não era tão conhecida diante das outras que já eram mais familiares, né? Sim. E ela se destacou acima de todas as outras. Sim, assim, até filme. um personagem ainda secundário, né, no filme, mas que chamou super atenção, assim. E desde então, cara, ela já fez... Ela faz bastante drama, ela faz bastante coisa de época, né? Já fez filme da Marvel também. Eu acho que desde que ela pegou o Midsommar ali, foi num... Midsommar, né? Não sei como fala, mas foi num super... Uma estrada, assim, em ascensão mesmo, né? Sensacional, Sim. Bom, vale a pena dizer, para quem quiser saber um pouquinho mais do filme, assistir o trailer, acompanhar, fica aqui o link do filme, está disponível no nosso site com todas as informações ali. E você pode estar conferindo o link aqui na descrição do podcast, seja se você estiver nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo aí na sua plataforma preferida, tá certo? E vamos lá, justamente falando um pouquinho aqui de site, de tudo mais, vamos para o nosso próximo bloco aqui. Do podcast, vamos falar um pouquinho sobre as novidades aqui da Clapper e do Clappercast, que eu acho que também vale a pena a gente poder dizer, porque justamente estamos de volta, né? Olha só. E sim, aproveito para dizer que a gente voltou para ficar mesmo, que era o que a gente sempre falou, né? Esse podcast aqui, enfim, a gente tá aqui, vai ter episódios, enfim. Rolou um hiato aí gigantesco, justamente porque a partir dessa semana a gente está lançando o novo site da Clapper. E sim, eu sei que eu já falei isso em algum outro momento, acho que, não sei, um dos primeiros episódios desse podcast, eu acho que eu falei exatamente isso. A gente começou... Porque eu lembro que quando o podcast da Clapper aqui, né, o Clappercast começou, era um dos motivos que a gente ia começar para poder divulgar o novo site, né? E acabou não rolando, enfim, a gente realmente teve vários problemas, não aconteceu o lançamento do site, enfim, o podcast começou, né? E aí ficou um pouco por isso, a gente acabou fazendo essa pausa ali para poder terminar esse projeto de vez, e agora realmente o novo site da Clapper tá no ar, e tá sensacional, tá incrível. E realmente a gente vem com essa proposta, né? Para quem já acompanha a Clapper nas redes sociais, tá aqui ouvindo a gente no podcast, você sabe, a Clapper tem como objetivo te ajudar a descobrir novos filmes e séries para você poder assistir. Esse é realmente o nosso objetivo, né? A gente vem com essa curadoria muito forte, né? E o site ele foi desenvolvido para isso, literalmente para isso. O objetivo do site é que, assim, da próxima vez que você for entrar ali, né, no seu streaming ali para poder assistir alguma coisa, não fica perdendo tempo ali, meia hora, tentando escolher o que você vai assistir. A Clapper, né, a própria homepage aqui do site da Clapper foi feita para poder ter ali em mãos uma curadoria bem legal de filmes, de novos filmes ali para você poder assistir. Então fica o nosso convite aqui especial para você poder conhecer o nosso novo site, que vai ser muito legal, né? E eu acho que, assim, existem várias... como é que fala? Vários pontos positivos ali de você, por exemplo, entrar num site como a Clapper para poder descobrir novos filmes, né? Porque quando você entra, por exemplo, digamos, um feed ali da Netflix, você é bombardeado com 500 mil sugestões, né? Que a Netflix acha que você vai gostar. Muitas dessas sugestões são empurrões ali da própria empresa que quer que você assista os próprios lançamentos dela, né? E, claro, você está refém, né, aquele streaming e só os lançamentos daquele streaming. Quando você entra aqui justamente no site da Clapper, justamente, olha, a primeira fileira já é as dicas da semana, né? Então, são a curadoria que a gente faz com novos lançamentos ali que a gente recomenda você estar assistindo nessa semana. E a gente sempre vai renovando esses lançamentos, né? E já dá para você ver ali que tem lançamentos de todos os streamings possíveis, incluindo cinema também, tá? Então, isso que é muito legal. Se você assina diferentes streamings, né? Você não tá sujeito só, digamos, você abriu a Netflix e só tá com os filmes da Netflix. Se você assina Netflix, Prime Video, HBO, por exemplo, aqui no site da Clapper você já vai ter um escopo geral de novos lançamentos de filmes que você pode assistir nesses lugares. Uma coisa muito legal também do site da Clapper, digamos assim, nosso método, né, que é exclusivo na Clapper, você não vai encontrar isso em nenhum lugar, é uma invenção nossa, são os selos, né? Então, cada filme que a gente vem falando, a gente atribui um selo, né? Por exemplo, aqui, a gente falou hoje do filme O Milagre, né, na Netflix, a gente atribuiu o selo reflexivo, né? Justamente a gente falou aqui que é um filme que é mais lento, tal, que você se atenta aos detalhes por conta disso. Ele é um filme que você tem que... Ele te faz refletir, te faz pensar mesmo, né? E, enfim, a gente tem vários selos aqui na Clapper. Uma coisa muito legal do nosso novo site é que você pode navegar por esses selos, né? Então, só para dar uns exemplos, se a gente for um pouquinho mais aqui para o fim do site... Você pode navegar, olha só os selos que a gente tem. A gente tem o selo tenso, mind-blowing, que é para quando o filme faz sua cabeça explodir. Melhor não, mas bora. Reflexivo, merece Oscar, rachei, sessão da tarde,
Elenco foda, fofo, inovador, chorei litros, são alguns dos selos que a gente tem aqui disponível para você poder, enfim, navegar ali, descobrir novos filmes. E realmente essa é a nossa proposta, né, Luiz? Que você possa descobrir novos filmes e séries para assistir. E o bom dos selos é justamente isso, né? Independente do... Você não vai pelo serviço de streaming que você quer e ter que ficar adivinhando o que o filme é. Você clica no selo... ver, o que chegou que tá no selo, sei lá, tenso. Eu quero ver alguma coisa pra me deixar mais nos nervos, um suspense, um thriller. Você clica lá, chegou tal filme, sei lá, no Prime Video, na Netflix, na HBO. Legal, já tenho o que eu vou assistir. Sim. É muito bom porque vai pelo que você tá interessado, não pelo que eles... porque é o que você falou, o feed dos serviços de streaming são todos assim... nosso serviço tem isso, um monte de coisa assim. E você, daí, o que você realmente quer assistir tá escondido. Tá escondido, você nunca acha, né? É bem isso mesmo. Os selos trazem essa oportunidade, assim, né? De você justamente poder navegar de uma forma mais humana da gente entender os filmes, né? Porque vai por aquela impressão, aquela sensação, sentimento, né? Justamente que nem você falou, eu quero algo mais tenso, né? Eu quero algo pra dar risada, eu quero algo pra refletir, né? Então, o selos te dá logo de cara, olha, esse filme é isso, né? E você fica sabendo ali, é bem prático mesmo, né? Mas é isso, então, realmente bem bacana mesmo. Vale a pena dizer, você não vai encontrar nota, tá? No site da Clapper. É uma coisa que a gente tem aqui na Clapper, um acordo que a gente fez, a gente não dá nota pros filmes. Por uma razão muito simples. A gente acha que a única pessoa que pode dar nota pra alguma coisa é você mesmo. Né? Então, porque justamente eu posso dar nota 5 pra um filme e você dá 10, né? E aí, como é que fica? Então, a gente acha que isso é pouco relevante na hora de você escolher alguma coisa. Pode, inclusive, fazer com que você não assista um filme que você ia adorar, né? Ou algo do tipo. Então, o selo é uma maneira mais humana que a gente acha da gente poder colocar a arte ali em alguma casinha mais interessante, né? Então é isso, enfim, olha, muito legal mesmo, o site da Clapper tá no ar, você encontra ali várias coisas, não é só isso, tá? Tem vários conteúdos também, você encontra artigos, críticas aqui, escritos pelo Luiz, aqui o nosso crítico. E enfim, é bem bacana mesmo, tem várias novidades, a gente te convida a ir lá e acessar o novo site, tá certo? Realmente um convite especial aqui, é um site novo, ele foi feito para isso, acho que vai ser bem legal mesmo. E é isso, dá uma chance, né? Da próxima vez que você for ali querer assistir alguma coisa, você não sabe o que você vai assistir, abre o site da Clapper, clapper.com.br e dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa legal para assistir. E fica também um convite, né? Vale a pena dizer, eu acho que as pessoas que escutam aqui o podcast da Clapper, né, vem escutando a gente desde o comecinho, são pessoas que a gente é muito pequeno, então assim, acho que é um pessoal que já vem acompanhando a gente faz um tempo, né, já tem essa familiaridade, né. Então fica também o convite, se você quiser participar, nos ajudaria demais. A gente preparou um questionário, né, um formulário, uma pesquisa realmente da Clapper, para a gente poder avaliar como é que está essa nossa primeira versão do site. Então, se você foi lá e visitou o site e tal, navegou um pouquinho, se você puder nos ajudar respondendo esse questionário, ajuda demais. Ele dura 7 minutinhos, é bem rápido. Você pode estar acessando, eu vou deixar, sem dúvida, né, o link do site está aqui na descrição, o link do questionário está aqui na descrição, mas você pode também estar acessando, se você for aqui embaixo no site, no rodapé do site, tem um botão aqui, ó, feedback. E aí você pode estar acessando o nosso formulário e preenchendo ele. Vai ajudar a gente demais para a gente poder preparar novos conteúdos e aperfeiçoar o site para o futuro também, tá certo? Então essa é a nossa principal novidade. Fora isso, enfim, só queria poder dizer que estamos realmente de volta e o podcast da Clapper temos um compromisso aqui agora, tá? Estaremos tendo novos episódios de forma quinzenal, certo? Então uma semana sim, uma semana não. Por enquanto vai ficar assim, até a gente conseguir engrenar mais, aí a gente começa com um podcast semanal, tá? Mas por enquanto, uma semana sim, uma semana não. Você pode estar assistindo a gente no YouTube ou nos ouvindo aí na sua principal plataforma de streaming, certo? E para quem chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Clapper. Bem-vindo, pessoal. É isso. Muito bacana mesmo. Falamos um pouquinho do filme O Milagre, falamos um pouquinho também dessas novidades aqui que a gente está trazendo na Clapper, começando a partir de agora, né? E vale a pena dizer, eu falei de novidade, falei do site, é muito interessante, não só o site, mas assim, vários conteúdos novos. Se você não nos segue nas redes sociais, dá uma olhadinha nas redes sociais na Clapper, nosso Instagram, Twitter, a gente vai começar com TikTok também, porque a gente vai estar preparando muito conteúdo novo, muito mesmo. Então acho que vai ser bem legal mesmo. E é isso, enfim, fica esse convite aqui para conhecer o site e as redes sociais. Antes da gente terminar, vamos falar um pouquinho, então, das dicas da semana, o que está rolando aí, o que rolou nessas últimas 2 semaninhas aí,
que é legal, que seria legal poder falar pro pessoal um pouquinho, dar essas dicas, né? Luiz, fala um pouquinho pra gente aí do que rolou na Netflix, Disney, Star Plus e nos cinemas. Beleza, Pietro. Bom, pessoal, vamos aí para as nossas dicas da semana, né? O que aconteceu nesses últimos 15 dias. Eu vou começar com a Netflix, que teve bastante coisa muito legal chegando, né? Além do milagre, tiveram estreias, assim, muito chamativas. Eu vou começar com uma que estreou na semana passada, né? Foi uma estreia o retorno, né? Da série The Crown. Sim. Série aí que... Adoro. Muito famosa já, muito aclamada por todo mundo, né? Que conta a história da família real britânica, né? A história do reinado da rainha Elizabeth II, desde o momento que ela é coroada até os dias atuais, né? A 5ª temporada tá agora já no período agora da passagem da década de 80 para a década de 90, a rainha já mais idosa né? Também. O The Crown é uma série interessante que eles mudam o elenco conforme eles vão. Então, começou com a Claire Foy, né, como a rainha Elizabeth nas primeiras 2 temporadas. Foi para Olivia Colman, né, para marcar a época em que ela já estava um pouco mais velha, né? E agora a rainha Elizabeth é interpretada pela Imogen Staunton. Ficou conhecida por fazer a Dolores Umbridge no Harry Potter e a Ordem da Fênix, né? Então, mas gente, não odeiem ela por causa disso, é só um papel, tá? Estão dizendo que tá muito bem no papel também a Imogen Staunton. E marca também esse momento que é todo esse drama dos anos 90 para a família real, né? Falando também uma outra série que chegou na Netflix é o 1899, uma série muito aguardada Criadores também. de Dark. Adoro. Pessoal que gosta de Dark tá pronto para ter o cérebro explodido de novo, né? Sim, bem isso. Então, que a história justamente é um navio que assim tá numa viagem turística quando ele recebe o chamado de socorro de outro navio, né? E daí, quando ele encontra esse navio, começa a loucura, né? Não dá pra falar muito, porque é série dos criadores de Dark, sempre muito louco, né? E acho que a última coisa a dica que eu gostaria de dar vem do Disney Plus, certo, que é a estreia do filme Desencantada, que é a continuação do Encantada lá de 2007, 2008, com a Amy Adams e o Patrick Dempsey. Filme que fez um grande clamor, tá voltando aí com essa continuação. Mudou um pouquinho assim a característica das personagens, né? Mas assim, trazendo essa princesa Gisele, né? Que foi tão adorada por todos, assim. Tá voltando aí para mais uma aventura. Bacana, perfeito. Realmente, boas estreias aí rolando na Netflix. Olha, bem bacana mesmo. Eu vou falar um pouquinho de alguns outros streamings aqui, também outras estreias que rolaram aí nas últimas semaninhas que valeram muito a pena. Começando um pouquinho por HBO Max, teve 2 estreias bem legais. Uma no finalzinho de outubro ali, que é The White Lotus, a 2ª temporada. Eu assisti a primeira, não comecei a 2ª ainda, mas gostei muito da primeira, tá? Uma história interessante também ali, tá? Um pouquinho engraçada, enfim, tem um mistériozinho acontecendo, enfim, é legal, vale a pena. Concorreu, ganhou alguns Emmys também, então fica a dica aí, a 2ª temporada de The White Lotus na HBO Max. Mais agora em novembro, né, no dia 11... a estreia de um filme também, a adaptação de um livro que fez muito sucesso, Um Lugar Bem Longe Daqui. Também é uma história mais de mistério ali, um pouquinho mais tensa, um thriller ali acontecendo também. Vale a pena conferir quem achar interessante, né? Indo um pouquinho para Prime Video, a gente tem um lançamento de 2 filmes bem bacanas também. Queria destacar aqui A Chegada, né? Finalmente, no streaming de O Peso do Talento, que é um filme que eu tô para assistir ainda não assisti, que eu queria muito ver, porque é o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Então, assim, parece muito legal, parece uma comédia que você se diverte, assim. Geral gostou muito do filme, tá? Volto a dizer, eu ainda não assisti, mas fiquei muito curioso. E agora que entrou na Prime Video, eu não quero perder mesmo. Ele entrou aqui no finalzinho de outubro, enfim. Tô pra assistir ainda O Peso do Talento aí com o Nicolas Cage, nessa história meio cabulosa, enfim. Tivemos o lançamento também recente, aí no comecinho de novembro, de My Policeman, filme que estava sendo muito aguardado com Harry Styles, certo? Que apesar, enfim, estava sendo muito aguardado, mas pelo Harry Styles, mas aparentemente ele ainda tá aprendendo a atuar. Foi o que eu ouvi dizer, não assisti, tá? Não me julguem. Enfim.
E por último, queria poder destacar algumas estreias da Apple TV Plus, que eu acho que ultimamente, assim, tá se surpreendendo realmente. Aliás, Apple TV Plus, pra mim, sempre é uma boa surpresa, assim. É engraçado, eles conseguem realmente se manter com boas produções, assim. Todo mês tem algum destaque que, é muito legal, assim, que vale a pena. E realmente, nesse último mês aqui, em novembro, né, a gente teve alguns lançamentos bem bacanas mesmo. Por exemplo, né, a gente começou falando agora, né, de O Milagre, né, o filme com a Florence Pugh, que a gente acha que talvez possa ir para o Oscar, talvez até alguma indicação pela Florence, né? E justamente na Apple TV Plus a gente tem Passagem, que é um filme com a Jennifer Lawrence também, que ela parece que tá, assim, incrível. Aliás, eu nunca vi a Jennifer Lawrence no papel como aquele. Ela tá, assim, bem séria, bem introspectiva, assim, parece muito legal mesmo. É uma história também, assim, um drama que parece ser um pouquinho mais lento também, né? Mais ou menos nesse estilo também, contando a história. Ela é uma veterana do exército que acabou de voltar para casa por conta de um trauma, né? Que ela sofreu e ela está ajustando a sua vida nova. Então parece muito legal também. Quero também destacar o retorno de 2 séries no Apple TV Plus que valem super a pena. Essas eu já assisti as outras temporadas, são muito legais, que é Mosquito Coast e Mythic Quest. Tá? Vale muito a pena mesmo. Mosquito Coast é mais thriller, assim, enfim. E Mythic Quest é uma comédia, como se fosse, assim, um The Office. Só que o escritório é um escritório de desenvolvimento de games, assim. É muito engraçado. Muito engraçado, vale muito a pena. Essa é uma das séries, assim, que pouca gente conhece, mas que, assiste se você puder, porque é muito bom. Então, Mythic Quest, a 3ª temporada aí. E a 2ª temporada de Mosquito Coast, que nem eu falei, né? É isso, enfim, alguns lançamentos que rolaram aí nos streamings mais recentemente. Fica aí com essas dicas também aí. E claro, comenta aqui embaixo pra gente que eu quero saber se você tá nos assistindo, né, no YouTube. Então comenta aí pra gente que eu quero saber qual é a estreia que você assistiu aí, que você gostou. Deixa aí nos comentários a sua dica também. Acho que é sempre legal a gente construir essa comunidade aí, né? Então eu quero saber o que vocês estão assistindo e o que vale a pena aí também nessa semaninha. É isso, muito obrigado. Essa foi a 11ª edição do Clappercast. Obrigado por nos assistir, obrigado por nos ouvir. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar na Deezer. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, então não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar o seu like. Lembrando que se você quiser deixar algum comentário pra gente, você pode deixar aqui no próprio YouTube, se você estiver nos assistindo, ou através da hashtag. A gente tem uma nova hashtag, que é Clappercast mesmo. Ficou mais simples agora. Então, só marcar a hashtag Clappercast, por exemplo, no Twitter e deixar o seu comentário que a gente lê na próxima edição. Você ainda tem a opção também de mandar o seu comentário pelo nosso e-mail, contato@clapper.com.br. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer e até a próxima edição. Obrigado, pessoal. Obrigado por nos assistir. Obrigado por nos ouvir. E voltamos aí com a próxima edição, né? Trazendo mais estreias, mais lançamentos, mais novidades. E é isso, gente. Até daqui a 2 semanas a gente vai se falando. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.